A nossa aula hoje, nós iremos falar sobre rede e hierarquia urbana. Mas afinal, o que é que significa rede e hierarquia urbana? Significa que é uma junção entre as cidades e o seu desenvolvimento, a sua importância que ela tem no seu contexto onde ela está localizada. Lembrando também que as cidades elas começaram a se desenvolver, algumas com um projeto muito bem elaborado e outras não. E lembrando também que muitas vezes as cidades elas estão tão juntas, tão ligadas umas às outras, que nós não sabemos qual cidade nós estamos. Estamos na cidade A ou estamos na cidade B, devido ao crescimento que essa rede de cidades estão crescendo no mundo. E lembrando que quando uma quantidade muito grande de pessoas chegam nessa cidade, elas muitas vezes não têm lugares adequados para morar. Então elas começam a morar em locais não adequados, ou lugares perigosos, ou até mesmo lugares onde não há uma boa condição de se viver. São as metrópoles, as capitais e centros regionais e as capitais subregionais. Lembrando que cada uma vai ter a sua característica e cada uma vai ter a sua importância onde ela está localizada. Nós vamos trabalhar primeiro sobre as metrópoles. Afinal, o que é que vai definir uma cidade, ela ser uma metrópole ou não ser uma metrópole? Vamos lá. Para ser uma metrópole, ela tem que ter algumas características, que é a sua importância no país. As metrópoles geralmente são as principais cidades, ou é a principal cidade do país. A metrópole ela tem que ter uma rede de infraestrutura muito grande, com aeroportos, rodovias, ferrovias, e uma importância muito grande para o país. E o mais importante, um número de habitantes. Para ser uma metrópole, nós podemos dizer que ela tem que ser uma cidade, muitas vezes, onde ela tem que ter mais de 10 milhões de habitantes. No Brasil, nós temos algumas metrópoles, mas uma merece destaque, São Paulo. São Paulo, mesmo não sendo a capital do Brasil, ela tem um destaque não só nacionalmente, como internacionalmente. Por quê? Devido à sua infraestrutura, devido à sua importância e devido à sua localização. Lembrando que São Paulo fica praticamente no centro do país, porém a sua abrangência perante o território é muito grande, fazendo com que muitos investidores, muitas empresas multinacionais, quando querem abrir um escritório, elas preferem chegar aonde? Na metrópole, que no Brasil nós temos uma referência que é São Paulo. São Paulo está assim junto com Londres, com Nova York, Buenos Aires, Montevidéu, como uma cidade ou as cidades mais importantes do país. Não que as outras não sejam importantes, porque não são importantes. É que São Paulo merece um destaque por toda a sua infraestrutura e sua importância perante o país. Já as capitais e os centros regionais, elas têm uma importância um pouco menor. Primeiro, a sua rede de influência não é tão grande igual a metrópole, as suas cidades não são tão populosas igual a metrópole, e a sua infraestrutura não é tão grande igual a metrópole. Porém, ela tem uma importância para interligar a região onde ela está localizada, fazendo com que, muitas vezes, a pessoa não precisa ir até uma metrópole. Ela pode resolver alguns problemas nas capitais ou centros regionais, que é muito importante. Lembrando que Florianópolis está situada numa dessa capital centro regional. Ou seja, Florianópolis não é uma metrópole, não tem mais de 10 milhões de habitantes, como é necessário para ser. Florianópolis é uma capital turística e Florianópolis não tem um apelo de infraestrutura tão grande igual às metrópoles. Porém, para os padrões brasileiros, Florianópolis está muito bem representada por ter uma infraestrutura muito grande e também não há tantos problemas relacionados à população, ou até mesmo em relação à violência, desemprego,
falta de habitação. Então, Florianópolis, podemos dizer, ela está muito bem situada e junto com Florianópolis, outras cidades do Brasil, como Rio Branco, como Cuiabá, que não tem uma infraestrutura tão grande, mas para os padrões locais está ótima. E já as centros subregionais, elas não têm uma importância tão grande igual a metrópole, igual as capitais, porém, para a sua localização, principalmente no seu território, ela é muito importante. Ela não vai ter um número tão grande de habitantes, não vai ter uma infraestrutura tão grande, porém, para aquela região, ela é muito importante. Nós temos alguns exemplos, que é Cáceres, do Mato Grosso, e também nós temos Foz do Iguaçu, no Paraná. Lembrando que essas hierarquias, elas vão ser desde a sua importância até a sua infraestrutura. Algumas cidades vão ter uma infraestrutura maior, outras cidades vão ter uma infraestrutura menor. Mas isso não quer dizer que essa cidade não seja importante. Às vezes ela é mais importante para aquela população que mora ali próximo do que até mesmo para como São Paulo, que é uma metrópole, podemos dizer, mundial. O Brasil, as suas cidades, a sua hierarquia está muito voltada às cidades litorâneas, próximo do litoral, fazendo com que essas cidades que estão mais próximas do litoral, elas tenham uma melhor infraestrutura em uma série de fatores, fazendo com que elas conseguem se desenvolver muito mais do que as que estão no interior. E lembrando que grandes investidores estão começando a descobrir o Brasil, principalmente para colocar ou instalação de empresas e indústrias. Lembrando que o Brasil é muito grande, tem uma faixa territorial que permite essa expansão. Muito diferente de outros países que não têm essa extensão territorial tão grande igual ao Brasil. Alunos, estudem, façam as atividades, leiam a apostila. O professor Tadeu que estuda cá para nós nos encontrarmos. Um abraço, uma boa semana e tchau.